Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma boa semana. Quem está falando aqui é o professor Gustavo, né? Eu não consegui abrir a câmera de novo, né? Não sei o problema que está dando aqui na hora de gravar, mas assim, se eu conseguir ao longo da aula abrir a câmera, eu apareço. Enfim, essas aulas gravadas agora, as gravações que eu estou fazendo estão tendo um pouco mais de problema. Espero que não chegue o áudio muito atrasado para vocês, depois eu vou conferir se a gravação ficou boa. Peço desculpas aqui já antecipadamente se o barulho aqui da rua interferir, porque hoje a rua está barulhenta. Mas essa aula vai ser tranquila também, um pouco mais curta talvez, para falar aqui um tema mais simples, que a gente já comentou algumas coisas sobre em outros temas, mas bem por cima, né? Aqui a gente de repente pode aprofundar mais em alguns pontos. E, enfim, vou passar um tema mais tranquilo, né? Também queria saber, assim, para quem for assistir essa aula aqui, não deixar de dar um feedback para as aulas, para vocês me dizerem assim, se está funcionando as aulas nesse formato aqui, de eu passar um Padlet, apresentar assim, expor os textos motivadores, falar sobre o tema, dar aqui meus pontos de vista, né, algumas sugestões, se isso está realmente sendo relevante para vocês, se vocês estão conseguindo fazer esses textos, e vocês podem dar esse feedback tanto no comentário aí do vídeo no YouTube, ou vocês podem também mandar lá na monitoria, quando vocês tiverem uma monitoria de redação, que é muito importante, assim, que se não estiver funcionando nesse formato, a gente pode fazer em outro formato, com slides ou mais interativo, o que vocês acharem melhor, a gente faz aqui, o que for melhor para vocês, que for ajudar mais, né? Então, eu vou ler aqui com vocês um texto, vou tentar de modo geral o tema, e aí depois vocês fazem o texto. Se quiserem, podem mandar para mim também, mandem para a monitoria, para corrigir os textos, e vocês terem um bom aproveitamento dessas aulas. Então, o tema que eu trouxe hoje é o de leitura na juventude, desafios da era da informação. Então, já pelo nome do tema, a gente consegue ter uma ideia, né, do que se trata, nada muito complicado, assim, né, nada que seja impossível, assim, da gente tirar informação daqui. Então, já pelo nome do tema, a gente consegue ter ideia assim, de que a gente vai ter que falar de problemas, né, esses desafios de leitura na juventude hoje em dia, né? Pensando nessa área da informação, que é a era da internet, dessa tecnologia avançada, dos tablets, dos computadores, dos Kindles, né? E sempre importante também a gente não deixar de, fora do debate, questões também como acessibilidade, não só uma acessibilidade ali para deficientes, por exemplo, mas também uma acessibilidade econômica, né? A gente pensar aí, por exemplo, na leitura digital, o quão acessível é a leitura digital e o quão acessível tem sido também a leitura física, né, de livros físicos, por exemplo. Então eu vou ler com vocês aqui os textos e a gente começa o debate. Aqui no texto 1 vai dizer o seguinte: seja por hobby, para informação ou estudo, a prática da leitura aprimora o vocabulário, dinamiza o raciocínio e a interpretação, ajuda na memorização e ainda contribui para desenvolver o senso crítico do leitor. Contudo, a ascensão das redes sociais, o avanço de tecnologias de comunicação, cada vez mais é comum encontrar jovens que não têm interesse pela leitura, principalmente por livros e textos mais longos. Como consequência, esses jovens apresentam mais dificuldades em lidar com questões simples, em ter uma opinião e até mesmo de se comunicar. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Instituto ProLivro apontou um baixo índice de leitura em todas as faixas etárias de crianças e adolescentes. O levantamento indicou também que o brasileiro lê, em média, a menos de 3 livros por ano, um número muito baixo quando comparado a países desenvolvidos ou até mesmo a países vizinhos semelhantes ao Brasil, como a Argentina e o Chile. Segundo a pesquisa, a maioria dos brasileiros prefere usar o tempo livre para navegar nas redes sociais com o smartphone do que ler algum livro. Esse texto está disponível no site Fase Digital. E aqui no texto 3, já dando um pulo para o texto 3, eu uso uma imagem que dialoga com o texto 1, né? Para falar desses benefícios da leitura, né? Principalmente da leitura aí, de quando a gente lê já desde jovens, a gente tem esse incentivo desde muito cedo e dialoga um pouco com aquele tema que eu trouxe para vocês,
de literacia familiar, né, de ter esse incentivo dentro de casa já desde pequenininho. Então, ler aumenta o repertório cultural, desperta o senso crítico, enriquece o vocabulário, estimula a criatividade, favorece a escrita e oralidade, melhora a capacidade de interpretação dos fatos, contribui para o desenvolvimento do pensamento complexo, ampara a capacidade de memória e retenção e recuperação de informações, aqui muito importante também, e possibilita um olhar um fenômeno sob diferentes perspectivas. Então, assim, só de pensar que aumenta o repertório cultural já é extremamente relevante. E quanto mais repertório cultural a gente tem, mais a gente consegue lidar com situações do dia a dia, por exemplo, como por exemplo, né, a redação do Enem. Porque uma coisa que eu já apontei com vocês lá nas aulas de e introdução e técnica da redação, né? Quando a gente fala sobre repertório cultural na introdução, no desenvolvimento, que é muito importante, que conta muitos pontos, né? Os corretores, né, o pessoal da banca que vai ler as redações, vai dar nota para vocês, eles levam muito em consideração essa questão do repertório cultural. E repertório cultural a gente tem lendo bastante, assistindo muitos filmes, ouvindo muitas músicas, e não só lendo, ouvindo e assistindo, mas interpretando bem essas obras de arte, né? Isso auxilia a gente também a interpretar o mundo, né? Assim como diz aqui nesse último tópico, possibilita olhar um fenômeno sob diferentes perspectivas, né? Ou seja, possibilita uma leitura de mundo mais complexa, que a gente consegue ter esses pontos de vista diferentes. Desperta o senso crítico, algo que também é de suma relevância, assim, suma importância no dia a dia, porque isso dialoga também com essa capacidade de interpretação dos fatos, né? Então, quando a gente se depara com uma fake news, por exemplo, é muito importante a gente ter esse senso crítico, né? De ler uma notícia e falar, não, isso aqui está pelo menos estranho, eu tenho que pelo menos buscar checar se isso aqui é fato, se isso aqui não é alguém colocando aqui lenha na fogueira, inventando uma história para as pessoas acreditarem, compartilharem, e a gente sabe, né, onde que dá acreditar nessas coisas, né? Só que para nós, como leitores, né, cidadãos, que estamos o tempo todo navegando na internet, assistindo TV, para a gente ter essa leitura crítica, a gente tem que antes ter esse hábito de leitura, né? De ler vários tipos de texto, não só aquilo que a gente gosta, né? Óbvio que é muito importante a gente começar, pelo menos, por onde a gente gosta, né? Então, se eu gosto muito de Harry Potter, eu vou começar lendo Harry Potter. Se eu gosto muito de Senhor dos Anéis, eu vou começar lendo Senhor dos Anéis. Agora, se eu gosto de biografias, eu vou ler mais biografias. E é importante ter, ao longo da vida, esse tipo de leitura, né? Nunca deixar de ter esse tipo de leitura. Mas também ler jornais, ler alguns textos mais, vamos dizer assim, filosóficos, mais acadêmicos, dependendo aí da nossa disponibilidade, da nossa, enfim, do nosso gosto também, né? Porque, no fim, ler algo que a gente não gosta é meio torturante, né? Então, a menos que seja para um motivo assim, tipo, eu estou estudando um certo assunto na faculdade e eu preciso ler alguns textos que eu não gosto para poder argumentar, né? Isso é de fato relevante, né? Principalmente quando a gente vai debater essas coisas, né? Então, você vai debater política com a família, por mais difícil que seja, né? Por mais às vezes a gente se depara em situações aí que nem vale a pena, mas é bom que se a gente se propõe a debater certas coisas, a gente tem um conhecimento, né? E para isso, talvez a gente tenha que ler até mesmo aquilo que a gente não gosta, né? Por mais torturante que possa ser, pelo menos um pouco, né? O máximo ali que for necessário para a gente ter esse conhecimento, né? Enriquece o vocabulário, que é muito importante para nós, como falantes da nossa língua, né? Estimula a criatividade, que é algo que é importante para todo cidadão ao longo da vida, né? Porque em diversas situações na vida a gente se depara assim com momentos que a gente tem que ter uma boa criatividade ali, né? Principalmente em trabalhos em grupo, quando a gente está na faculdade, quando a gente está no trabalho, né? Às vezes nosso trabalho depende da nossa criatividade, né? Dependendo do que vocês forem trabalhar no futuro. Então, isso tudo está na base aí da leitura, né? A gente não pode perder isso, né? Enquanto indivíduos, cidadãos, né? E tem um tópico importante, né? Que é esse de amparar a capacidade de memória e retenção e de recuperação de informações, né? Isso tem muito a ver também com essa relação de leitura de textos físicos, né? Que a gente está no papel, com o texto digital. Porque, por exemplo, quando a gente vai ler
um poema do livro físico, a gente tem um tipo sensorial de leitura, né? Que a gente vai falar um pouco mais disso para frente, né? No outro texto. Mas é outra relação que a gente estabelece com o texto quando ele está físico, né? Que a gente pode ler de diferentes pontos ele de vista. Eu posso ler deitado, posso ler em pé, sentado, posso ler de muitas maneiras, eu posso ler mais perto do livro, mais distante, eu posso marcar no livro, sinto o cheiro dele, né? Mas quando a gente vai ler no celular, é uma coisa muito fria, e além disso tem a questão da iluminação, né? Que a luz da tela do celular, independente se está no modo escuro ou não, essa luz ela vai interferir na nossa leitura, né? Então, muito provável, até mesmo quando a gente vai ler no modo escuro, né, um texto, se tá o fundo preto e as letras em branco, aí as letras elas vão se embaralhar, né? Então, mesmo que você não tenha problemas como dislexia, né, ou problemas de leitura, você vai ter um problema ali naquela leitura, que quanto mais você forçar a sua vista para ler, mais as letras vão embaralhar, você vai ficar com dor de cabeça, você não vai entender nada. Vai parecer, dar essa impressão de que as letras estão saltando para fora do celular, né? E isso também interfere em questões como memorização. Então, na hora que a gente precisar lembrar disso que a gente leu, a gente vai ter mais dificuldade, né? Lembrar algo que a gente leu no PDF, no celular, principalmente no celular, que tem uma iluminação muito específica, que é diferente da gente lembrar daquilo que a gente leu no livro físico, né? Ou no papel, enfim, do que estava ali na nossa mão, que a gente sentiu o cheiro, que a gente tocou, que a gente marcou, né? E nesse sentido, até tem tecnologias que resolvem um pouco disso, né? Como o Kindle, embora o Kindle também seja uma tela, né? Também tem algumas diferenças nessa coisa de memorização. O Kindle já é um pouco mais acessível nesse sentido, né? E aqui eu uso o nome Kindle porque eu não sei se tem outro nome, se é o nome comercial dele, né? Se tem um nome que é mais universal, mas eu vou usar o nome Kindle porque é o nome que a gente conhece, né? Até onde eu sei, só tem um tipo desses é, livros eletrônicos, né? Desses e-books. Mas vocês podem ver que na tela dele tem ali uma forma de adaptar a luz, de marcar, né? De fazer uma marcação no texto. E vejam bem, né? Não estou querendo fazer propaganda aqui, né? Muito pelo contrário, eu até prefiro ler, sempre vou recomendar ler o físico, né? Mas a gente não pode deixar de falar que tem tecnologias que visam resolver algumas coisas, né? Alguns desses problemas da leitura na tecnologia. Agora, de qualquer forma, é diferente, né? Uma página, mesmo que você vai ler uma página de um livro, no Kindle é um tamanho de letra, de página, bem diferente do livro físico, e por mais que você possa mudar, muitas vezes a gente não tem muita noção, né? De como que eu vou mudar, de como que eu vou fazer isso aqui. Enfim, e aí a gente acaba tendo isso que o Roland Barthes vai começar a chamar lá no século passado de elementos que castram a leitura, né? A gente vai falar um pouco mais disso, né? E dentro desses elementos podem estar diversas coisas como a própria obrigação de ler, né? Quando a gente tem obrigação de ler alguma coisa, por exemplo, na escola, né? Estão me obrigando a ler na escola Machado de Assis, estão me obrigando a ler Dom Casmurro. E isso, obviamente, pode ser ruim. De modo geral, costuma ser, né? Porque quando a gente é obrigado, a gente tem esse momento aí de castração mesmo, né? Como o Barthes chama. E nesse texto aqui, né, o Rumor da Língua, ele fala muito sobre isso, que eu deixei aqui para vocês o PDF. Ironicamente, eu deixei o PDF. E embora não seja um PDF muito bom, vale a pena a leitura, né? Mas que assim, tem esses elementos, né, que impedem a gente assim, de gostar daquela leitura, de ter um certo interesse nela, né? Então eu lembro, aqui eu vou falar da minha experiência pessoal, mas de repente vocês se identificam aí com livros que foram obrigados a ler ao longo da vida. Mas eu, quando tinha lá meus 12, 13 anos, fui obrigado a ler um livro na escola que se chamava Dona Casmurro e seu Tigrão. Era uma adaptação de Dom Casmurro, né? Mas que era ali com adolescentes, e tinha um adolescente crossfiteiro, careca, meio bombado, e ele não gostava de ler, e todo mundo na escola falava que a namorada dele era igual a Capitu, e ele não entendia, ele tinha que ler Dom Casmurro, ele conhece uma bibliotecária, enfim, é uma história, uma viagem. E eu não gostei disso na época, porque a história em si não me interessava, e fui obrigado a ler. E eu li o livro inteiro e tal, era um livro curto. E por mais que a intenção da professora fosse ótima, né, que era essa intenção de fazer a gente tomar gosto
pela leitura de Machado de Assis, que é importante, que é boa, inclusive, né? Talvez não tenha sido o melhor jeito de começar. Porque, por mais que fôssemos jovens ali, né? Éramos jovens de 13 anos, a gente não estava no ensino médio, a gente não tinha aquela relação como aqueles personagens tinham dentro do livro, enfim. Então, havia outras maneiras ali que ela podia introduzir Machado de Assis pra gente. E talvez até um pouco mais tarde, mas, enfim, aí também depende de cada professor, de cada currículo. Mas em diversos momentos a gente vai se deparar com isso, né? Até mesmo com Machado de Assis, que é maravilhoso, a gente vai. Se a gente não tiver antes, né, uma boa educação literária, né? A gente não tiver tido esse interesse pela leitura desde cedo, é muito difícil a gente ter o interesse por Machado de Assis quando chegar lá no ensino médio. Só que ter interesse por Machado de Assis é muito importante. É importante a gente ler Machado de Assis ainda na escola, porque se não for na escola, quando que vai ser, né? Porque nem todo mundo vai fazer letras ao longo na universidade, né? Então, dificilmente todo mundo vai ter esse contato com os grandes nomes da literatura, os grandes nomes da cultura brasileira, né? E então esse contato ele tem que vir na escola, porque senão na escola não tem como a gente obrigar depois, né, quando adultos. Então tem que estar ali na escola, né? Só que a gente sabe que é bom de modo geral, né? Mas para ter esse interesse, antes a gente tem que ter esse incentivo à leitura desde jovens, né? Enfim, é todo um processo complexo que a gente tem que olhar e pensar sobre, né? Principalmente na hora de escrever uma redação sobre o tema. Eu vou ler aqui rapidinho o texto 2. O livro tem sido um excelente companheiro para todas as horas, principalmente na pandemia de Covid-19. E aqui eu faço uma ressalva, né? Uma ressalva não, né? Vou pontuar uma coisa aqui no texto que vocês podem usar como proposta de intervenção no texto de vocês quando vocês forem escrever sobre esse tema, né? Que é, na hora lá da proposta, propor algo que já tem sido feito em outros países, como a Argentina, aqui, né? Países vizinhos, né? Se não me engano, é Argentina ou Uruguai, ou os dois, né? Não vou lembrar exatamente agora. Mas que foram países que na cesta básica, ali durante a pandemia, eles distribuíram cestas básicas. Dentro dessas cestas básicas tinham livros também, né? Então, fazer essa distribuição. Então, por exemplo, se a gente vai distribuir cesta básica para parte da população, dentro dessa cesta básica, ter ali grandes livros, né? Livros que são clássicos da literatura brasileira, ou livros que são novos, que estão saindo agora, mas que são muito bons, né? Premiados, de repente. Ou não, né? Mas que passem por uma curadoria ali de estudiosos de literatura, né? De professores também. E que isso vá para a população, né? Porque vale também ressaltar aqui que não tem muito essa coisa, né, da linguagem, tipo, a linguagem é muito difícil, né? Depende muito. É claro que tem uma questão ali de bagagem cultural, de repertório cultural, né? E por isso que ler desde muito cedo é importante, né? Ter esse hábito de leitura, né? Aumenta o repertório cultural. Então, essa coisa da linguagem, tipo, fulano de tal escreve difícil. Não muito, né? Depende muito do contexto do que a gente está falando. Porque às vezes o escrever difícil, na verdade, são uma escrita que a gente não tem muito acesso desde muito cedo, ou que a gente não está habituado, né? Então, assim, se você colocar, obviamente, uma criança ou um adolescente que não tenha muito hábito de leitura, né? Que leu raríssimos livros, se é que leu um livro inteiro na vida, para ler Machado de Assis, obviamente ele vai ter dificuldade de ler. Mas ainda assim é português, ainda assim ele pode entender, ele tem capacidade cognitiva de entender aquele texto, né? Não é só para alguns seres iluminados ali, divinos, não existe isso. Só que a gente tem que criar nessas condições. Então, é claro que a gente tem que pensar nesse contexto como um todo, né? Mas fica essa sugestão para a proposta de intervenção, se vocês queiram usar. Então, vou continuar aqui o texto 2. Para se ter uma ideia, nesse período cresceu o número de sebos online e a compra de aparelhos que facilitam a leitura de livros digitais. Além disso, a Associação Nacional de Livrarias, a ANL, registrou em setembro aumento de 10,6% com vendas de livros. Para o escritor, professor e coordenador do curso de jornalismo no Centro Universitário FAMetro, Gustavo Sorans, ler continua sendo fundamental na formação de subjetividade enquanto indivíduos
e da sociedade. É por meio da leitura que a gente adquire não só conhecimento, mas também valores e princípios. E isso é muito importante, levando em conta que hoje a informação está disponível com facilidade nos dispositivos móveis e circula com velocidade avassaladora. Destaca. Na avaliação de Sorans, isso não significa que as pessoas estejam mais informadas ou lendo mais, mas sim que estão sendo assediadas por informação o tempo todo. E com isso, o nível de atenção e leitura é cada vez mais superficial. As pessoas se acostumam a ler somente títulos e pequenas frases. E muito importante, né, deixar isso aqui ressaltado, essa coisa do assédio de informação, né? A gente está sendo bombardeado por informações o tempo todo. Né? Isso é ruim tanto para nós como leitores, mas também para quem escreve, né? Então, por exemplo, alguém que tem que escrever um conto, né, um conto literário do século XXI, agora, nesse momento, né? Ainda mais para o público brasileiro. Então, se a gente pensar, essa pessoa está escrevendo contos, ela vai estudar ali a teoria do conto, vai fazer um bom conto e vai publicar. Seja quem for que vai ler esse texto, seja em e-book, seja no livro físico, essa pessoa, muito provavelmente que vai ler, né? Nós mesmos que vamos ler, temos celulares. A maioria de nós tem celular, tem acesso à internet, enfim. E aí a gente está lendo o livro e recebe notificação. Ainda mais se a gente estiver lendo no computador ou no celular. A gente recebe uma notificação ali, né? De WhatsApp, de Facebook, de uma ligação, enfim, ainda que ligação é mais raro, né? Mas a gente recebe essa notificação, a gente já, no momento, na hora, é atrapalhado, né? Por isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E os leitores, os escritores, desculpa, tem que pensar nisso, né? Porque quando você vai ler um conto, o conto, como já dizia Edgar Allan Poe, né? A gente tem que ler numa sentada só. Ou seja, para ler de uma vez. É sentar, pegar ali, já é um texto curto, né? Então a gente tem que ler ele mais rápido. No sentido assim de que é para ler de uma vez. Senão não faz o efeito que é desejado ali pela pessoa que escreve o conto, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E quando a gente está com o celular ali do lado, de repente chega uma notificação de WhatsApp, bem na hora, e a gente se distrai. E nessa que a gente se distrai, a gente perde esse efeito, né, da leitura. Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado, né? Tipo, eu vou ler um livro agora, vou deixar meu celular desligado ou carregando lá no outro quarto. Vou me concentrar no livro, né? Ficar num lugar mais tranquilo, enfim. Não vou ser atrapalhado, porque aí eu consigo ter mais concentração e então uma boa interpretação. Né? A gente ficar se distraindo e tudo mais. Né? Aqui eu vou ler mais uns trechos de um artigo que você tem que ler. Que ele vai dizer assim eu mesmo nas demandas subestadas sob viés do marcador social, geracional, a revolução digital interferiu de forma profunda e irreversível na relação jovens-leitura. A própria percepção do livro tornou-se diferenciada a depender da geração em que o sujeito se encontra. A edição do programa foi For International Student Assessment, PISA, de 2015, que visa compreender como os países estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea. A média brasileira de leitura se manteve estável, apesar de um aumento da pontuação, de 396 pontos em 2000 para 407 pontos em 2015. Essa pontuação é pouco representativa em termos estatísticos. Peraí que eu perdi um pouquinho desse. Em termos estatísticos, fazendo com que o Brasil ofereça um dos últimos lugares no ranking. Tal constatação revela que alunos são capazes de fazer leituras e conexões simples. Ressalta-se que, ao elucubrarem-se as causas de tal desempenho, voltando-se para o sociocultural, constata-se que o uso efetivo do material disponível em bibliotecas e espaços de informação raramente acontece. É que é importante, tem uma coisa que o Roland Barthes fala também nesse texto que eu deixei para vocês, que, assim, o Barthes, né, esse estudioso aí da leitura, ele vai dizer que as bibliotecas também podem ser castradoras de leitura em algum nível. Eu discordo, né, eu coloco aqui meu ponto. E aí vocês podem discorrer sobre isso também, né, pensar um pouco sobre. Porque, assim, a biblioteca, o objetivo, né, é, além de guardar, né, ter esse acervo de conhecimento, de livros, ela também serve para compartilhar esse conhecimento, né. Então, se a gente tem uma biblioteca pública, né, municipal ali na cidade, a gente vai na biblioteca, pega o livro que a gente quiser, pelo menos o que tiver ali, né, e a gente lê. Isso, acredito que seja um incentivo, né.
O que para o Barthes ele considera ali meio que castrador nesse sentido aí da biblioteca é o fato de que aquele livro não é seu, né? Que você tem que ter uma responsabilidade de não rasurar o livro, né? De não marcar, de não estragar ele, você tem que devolver, você tem um prazo, né? Do aluguel ali que você fica com o livro. E tudo bem, você pode estender o prazo, mas isso tudo você pensa nessa burocracia, né? A biblioteca é cheia de burocracia, e é uma burocracia que infelizmente é necessária, né? Para a gente ter esse compartilhamento de livros, né? Mas que ela tá ali, né? E isso pode ou não ser um empecilho, né? Pode ou não deixar a pessoa sem vontade de ler. Mas, de modo geral, é um incentivo, né? Só que esse incentivo ele não depende só da biblioteca, né? Como instituição ali. A pessoa tem que ser incentivada a ir à biblioteca, tem que haver uma biblioteca, essa biblioteca tem que, enfim, ofertar o maior número de livros possível, né? Porque uma coisa que pode ser um empecilho é justamente quando a gente chega ali na biblioteca e, por exemplo, não tem um livro que a gente quer, né? Eu quero ler Roland Barthes e não tem Roland Barthes na biblioteca. Curiosamente, o cara que falou da biblioteca, né? E, e aí eu tenho que procurar em outro lugar, enfim. Mas o ideal da biblioteca, né, tendo o maior número de livros possível ali no acervo, e oferecer esses livros com qualidade, com espaço também para a gente ler dentro da biblioteca, enfim. Mas é algo assim a se pensar também. Para outros momentos do texto, né, ele fala que para Martins, a leitura é vista como todo processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem, sendo assim, ele pode ser transcrito, ser tanto escrito quanto de outros meios de expressão do fazer humano. Muitos jovens, quando questionados sobre o gosto pela leitura, sentem-se incomodados com a pergunta. Para Petit é como se o jovem devesse desejar algo que para ele é obrigatório. E aí é aquilo que a gente falou, né, da obrigatoriedade da leitura ser castradora. Essa ideia faz com que ele acabe deixando de lado o desejo pela leitura, causando resistência até recusa. Então é por isso que a gente também tem que desconstruir um pouco dessa ideia, né? Eu sou obrigado, então não quero ler. Então a gente tem que começar pelo menos, né, pelo aquilo que a gente gosta, mas não excluir também aquilo que é necessário, né, aquilo que é importante. Então não levar ao cabo, né? Não falar que está 100% correto uma frase ali como do Felipe Neto no Twitter, né? Que é um serviço das escolas passar Machado de Assis para os adolescentes. Não, não é. Muito pelo contrário, tem que ser passado. É importante, é relevante, né? Só que em outro contexto, tem esse contexto aí da gente ter esse incentivo da leitura, quando a gente mais novos, né? Já crianças, adolescentes, a gente vai desenvolvendo, Machado de Assis tem que ser introduzido de alguma forma, outros autores grandes também, né? Eu tô usando Machado de Assis porque é o exemplo mais famoso que a gente tem à mão, né? Enfim, e ter essa noção, né? Aqui nesse outro texto aqui. A leitura sensorial pode ser definida como aquela que começa muito cedo e não acompanha por toda a vida. Tem-se essa leitura por meio da visão, do tato, da audição, do olfato, do paladar, está relacionada às primeiras sensações. Leitura emocional, as primeiras sensações, ponto, né? Leitura emocional pode ser definida como a leitura em que o leitor se depara com situações que fogem ao controle, se conecta e desperta sentimentos, né? Então a gente tem essa coisa sensorial que, querendo ou não, cria um afeto da gente com a leitura, né? Isso faz toda a diferença na hora da gente ler, de absorver esse conhecimento da leitura, né? De modo geral, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, gente. Eu vou ler aqui, né, para finalizar, vou ler um poema do Manuel de Barros, para vocês terem uma noção, assim, que mesmo uma poesia, assim, mais bobinha, né, vamos dizer assim, mais inocente, que pelo menos se diz inocente, pode ser muito boa e ela pode ser passada já para a gente quando criança, né, Manuel de Barros tem uma literatura que é infanto-juvenil, de modo geral, e que isso, querendo ou não, dá um gosto, né, para a gente ler. Aí eu vou fazer esse experimento com vocês, né? Vou ler esse poema. E depois, se vocês quiserem, se tiverem vontade de me dar esse feedback também, dizer se vocês gostaram ou não. Se tiveram um gosto aí por ler uma poesia, por esse poema, depois me fala, né? Só carregar aqui.
As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso bem saber. A gente inventou um truque para fabricar brinquedos com palavras. O truque era só virar bocó. Como dizer, eu pendurei um bem-te-vi no sol. O que disse Bugrinha? Por dentro de nossa casa passava um rio inventado. O que nosso avô falou, o olho do gafanhoto é sem princípios. Mano Preto perguntava, será que fizeram um beija-flor diminuído só para ele voar parado? As distâncias somavam a gente para menos. O pai campeava, campeava. A mãe fazia velas. Meu irmão cangava sapos. Bugrinha batia com uma vara no corpo do sapo e ele virava uma pedra. Fazia de conta? Ela era acrescentada de graças concluídas. Então, esse é um poema de Manuel de Barros. Muito bonito aqui. Depois vocês podem ler aqui no PDF. Mas calma e ver o que vocês acham, se quiserem comentar. Tá? Enfim, gente, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Foi uma aula um pouquinho mais rápida, né? E, enfim, depois vocês me falem, me passem esse feedback, se esse modelo de aula tá funcionando, vocês estão conseguindo acompanhar legal, passem lá pra monitoria, né? Pra Ana, se não me engano, fazer monitoria com vocês. Comentem no vídeo se vocês acharem necessário. Vamos deixar o link do Padlet também junto com o vídeo. Enfim, fiquem bem, tenham uma boa semana e não esqueçam de me passar o feedback. Boa noite, gente.